Aí a gente fez a entrevista, gostei muito deles e tal. E aí... eu lembro que, na verdade, eles não estavam nem rematch ainda. Eles estavam com au pair, só que eles já estavam fazendo entrevista pra achar outra au pair, porque eles não gostavam da au pair que tava lá, porque ela não era strong drive. Ela não era... Ela não dirigia bem. E aí... E daí, eles gostaram de mim também, daí a gente fez uma segunda entrevista. E você sabia quanto tempo essa outra au pair tava com eles? Eles falaram que 2, 3 meses ela tava com eles. E aí... Era brasileira também ou você? Não, ela era do México. Ok. Ela era do México. E aí, eles falaram que eles já tiveram a primeira au pair deles era da África do Sul. Ficou 3, 4 anos com eles. 5 anos com eles. Oh, uau. Ela fez os 2 anos de au pair e ainda ficou depois com eles. Eles acho que ajudaram a pagar... B2? Não. Eu acho que foi o colégio dela, alguma coisa assim, a faculdade dela. E daí ela continuou com eles. E depois ela começou a trabalhar com o pai do meu rosto, na empresa dele. Então, ela ficou bastante tempo com eles. E aí, depois teve mais uma, que foi do México, que ficou 1 ano com eles. E depois essa, que era do México também, que tava 2, 3 meses com eles. E aí, eu falei, aparentemente é uma boa família, né? Porque se a primeira ficou, sei lá, 5 anos, então era uma boa família. E aí, tá. E aí, eu sei que a gente fez outra entrevista, e daí eles falaram que eles gostaram muito de mim, que queria fechar o match, só que eles não estavam em rematch ainda. E o meu tempo tava acabando, eu precisava fechar match logo. E eu tava tipo, mas você vai fechar, né? Eu preciso ter certeza, porque senão eu preciso continuar procurando família. E ela falou, não, a gente vai fechar, assim, e não sei o quê. Eu sei que deu tudo certo, eles realmente entraram em rematch, já com a au pair certa, né? Então, eles só precisaram assinar de novo e tal. E eles fizeram, tipo, tudo isso sem contar pra au pair. Eles fizeram tudo... Sério? Por trás das costas dela, Uau. E aí... Isso você já sabia ou Não, eles te eu não falam? sabia. Você descobriu depois. Então. Eu não sabia, até porque quando eu cheguei lá, eu queria sair daquela casa o quanto antes, né, em Connecticut. Então, eles falaram que eu podia ir na sexta-feira, só que no sábado eles iam sair pra uma viagem, que eles iam para o estado da minha roça de Michigan, porque era Thanksgiving. Então, tipo, foi complicado por conta disso de achar família também, porque tava todo mundo focado em viajar e não sei o quê. Ninguém queria ficar fazendo entrevista em semana de feriado. Mas aí eu cheguei lá, a au pair tava lá ainda, porque ela ia ter as 2 semanas de rematch. E eu conversei com ela, né? Perguntei e tal, e daí ela me falou que eles não tinham falado nada. E também nem sentaram pra conversar com ela nada, falando que não gostavam do jeito que ela dirigia ou algo do tipo. Só falaram que ia entrar em rematch e que já tinham au pair vindo. Meu Deus! Sim. Olha! Sim. Ela era mais nova, ela tinha 18 anos, então era... E aí, quando você chegou, quem foi te buscar foi o rosto? Foi o meu rosto. Também? Foi o meu rosto. E eu lembro que quando eu cheguei em Michigan, tava nevando. Então, do avião, eu olhava assim pro chão, tava tudo branco. E foi a primeira vez que você viu neve? Foi a primeira vez que eu vi neve. E eu não tinha certeza se era neve mesmo, mas tá nevando. E aí, quando eu saí do aeroporto, eu vi caindo, eu falei, nossa, tava assim, realizada. E eu lembro que ele foi me buscar com o Tesla. Eu não conseguia abrir a porta do Tesla. É porque você tem que... Você tem que apertar e daí puxar. E eu fiquei tipo... Cadê? Aí eu lembro que ele saiu do carro, deu a volta e abriu a porta. Daí eu fiquei com muita vergonha. Eu me senti tipo assim... Outra coisa que eu esqueci de te perguntar. E aí, quando você saiu da casa da Host Family, né? Da primeira... Como que foi? Tipo assim, você deu tchau? Então, foi muito estranho. Ela fez eu tirar todas as roupas de cama e colocar direto na máquina. Que nem me tratando como se eu fosse um bicho, assim. Sim. Eu tava contaminada com alguma coisa. E aí... Não me ajudou com mala, não me ajudou com nada. Eu tinha levado a Havaiana, tinha levado os presentes, né? Que a gente sempre leva. Ela colocou do lado do lixo pra jogar fora. Não, pra jogar a Havaiana... fora. Gente, a Havaiana é caríssima.
pra não jogar acredito. fora. E eu até pensei em levar, só que eu falei, quer saber? De repente eles falam que você tava roubando. Já Que eu pensou? roubei a Havaiana. Que você deu. Mas todos os Você presentes. comprou a Havaiana pra o pai E a a mãe. E um body do Brasil pro bebezinho. Tipo, camisetinha de time, Tá sabe? vendo, gente? Mais uma vez, não comprem presente pra host family. Se for comprar, compra bem barato. É. E aí... Eu lembro que tava lá do lado do lixo. Eu falei, nossa, pega ou não pega? Eu falei, deixa quieto. E aí não peguei, mas foi pro lixo com certeza. E o meu Uber já tava lá, porque a LCC pagou o Uber pra me levar pro aeroporto. E meu Uber já tava lá esperando e ela fazendo eu tirar todos os lençóis, todas as cobertas do quarto pra pôr na máquina pra lavar. Meu Deus. Foi bem caótico. E daí eu falei, tchau, né? Me desculpa novamente. Ela falou tchau e boa sorte na sua próxima família. Uma coisa assim. Uhum. Foi E bem o frio pai? mesmo. Ele não tava lá, ele tava trabalhando. Então foi bem, tipo... Pra ela foi, tipo... Adeus, sabe? Tipo, vai embora. Vai embora, vai embora. A sua LCC, ela te ajudou? Ela te deu um suporte bacana? Ela ajudou. A minha primeira LCC me ajudou muito, assim, na verdade. Ela achou famílias pra mim, pra fazer entrevista lá da região mesmo. 2, 3 famílias. Fiz a entrevista e tal. Você tinha interesse de ficar na região de Connecticut? Tinha. Era uma região boa, era muito perto de Nova York. Era tipo 50, 40 minutos de trem. Então era bem legal, era uma boa região. Mas aí no final não deu certo a outra Não deu família. certo e aí acabei indo pra Michigan. Aí em Michigan, tudo começou. Assim, a família era muito boa, assim. Só que eu acho que eu tava um pouco traumatizada de rematch, então eu nunca falava não. E eles começaram a meio que... Abusar da... Sim, sua abusar boa vontade. muito. E quando você conheceu, no caso, o pai e tudo, você achou ele legal? E a mãe? E as crianças? Como Sim. que foi isso? O pai, ele era muito fechado, assim. Eu lembro que quando eu entrei no carro, né, que a gente tava indo pra casa, ele tava em uma entrevista do trabalho dele, então a gente nem conversou muito. E aí, mas quando eu cheguei na casa, ela super me abraçou, sabe? A mãe era super carinhosa, me abraçou, falou bem-vinda e não sei o quê. As crianças também super adoraram e tal. Então foi bem... Tranquilo. Eu tava bem feliz ali no começo. E a casa era no lago, então assim, maravilhoso. Eles eram ricos mesmo? Sim. Eles têm... Tinha tudo ali, né? Barco, jet ski... Tudo, caiaque, tudo que você imaginar eles tinham. E eles tinham a casa era aquelas casas de filme, né? Sim, eram 3 andares. Meu Deus! Porque tinha o basement, que dava direto pro lago. Aí tinha o primeiro andar. E aí tinha o segundo andar, que era o quarto deles. E o meu mais em cima. Na verdade, era 4 andares. Então, o teu quarto era em cima? Era em cima. Era meio que no playroom, no quarto de brinquedos. E o meu quarto. Quando você chegou, você ficou no mesmo quarto que a primeira au pair? Não, eu fiquei no quarto da au pair, que era o meu. E a au pair ficou no quarto da menina. Porque a menina sempre dormia com o menino. Que era beliche, então ela sempre dormia lá. E o quarto era bom e não era. Era bom porque não era no primeiro andar, só que não tinha banheiro no quarto. E pra você entrar no quarto, você sobe, né, o degrau, e aí você passa pelo playroom, e aí é o meu quarto. Só que pra ligar e desligar a luz, era fora do quarto, era lá no playroom. Então, às vezes, as crianças iam no playroom e acendiam as 2 luzes. Eu tava dormindo, acendia a luz do meu quarto. Nossa, mano. Era um sério? caos. E aí... Tinha banheiro na parte de cima? Tinha. Pelo menos. No andar deles ali, do quarto deles, tinha. Que era um banheiro compartilhado que eu usava com as crianças. Só que eles não usavam muito, eles usavam mais o da mãe. Então, era quase meu, assim. E a cama do meu quarto não tinha cabeceira. E não era encostado na parede. Então, toda noite, meu travesseiro caía no chão. Caía no chão até eu fazer uma gambiarra lá e parar o travesseiro.
E era a casa de máquinas no meu quarto. Então era tipo... Meu, mas por que não bota au pair no quarto, no basement? Sabia? Eu amei o meu quarto, no primeiro No basement, família. aham. O meu quarto era no basement. Tudo bem que às vezes você escutava, se eles derrubavam alguma Aham, coisa, você escuta tudo. Mas eu achava que era tão mais, sei lá... Reservada, reservado. separada. Uhum. Sim. E aí era casa de máquinas, né? O aquecedor e tal. Então era barulhento. Mas, né? Enfim. E aí, quando foi aí onde tudo começou, né? Você... Sim, e aí tava. E aí que queria agradar, né? Então fazia tudo e não sei o quê, não falava não, aí começaram a abusar. E aí. Como que era o teu schedule? Não era fixo. Ah, Não era fixo, então era basicamente levar as crianças pra escola, aí tinha esse break, né? Essa pausa durante a manhã, só que nessa pausa eu então tinha. era picotadinho o seu Sim. schedule, né? Só que na verdade eu tinha pausa e não tinha, porque eu tinha que estar na casa pra ficar com as cachorras, ou andar com as cachorras, ou... Laundry, fazer a laundry das crianças, Sim, arrumar quarto, arrumar exato. brinquedo. E ir no mercado, comprar as coisas, e devolver não sei o quê no correio, sabe? Essas coisas, então... Eles mandavam até isso. Tudo. Eu fui mais uma house manager do que au pair. Mano do céu. Sim, eu tinha que limpar a casa também. Sério? Sim, tipo, passar Vacuum ainda. aspirador por conta dos pelos das cachorras e tal. E isso começou aos pouquinhos ou foi tipo assim... Não, começou aos pouquinhos. Tipo- Tinha um papel lá, né, das coisas que eu tinha que fazer. E a princípio era só aquilo e tal. E aí... Só que daí foi aos pouquinhos aumentando. Ah, faz isso, Aumentando, vai comprar isso. Faz jantar, e daí era tipo, uma, 2 noites, aí todas as noites. E aí você... Pra todo mundo ou só pras crianças? Pra todo mundo. Não acredito. E eu tinha que fazer laundry de todo mundo. Ai, gente, tadinha, De Lari todo do mundo. céu. Eu tinha que lavar a cueca do meu rosto. Gente, Eu tinha que lavar a cueca deles, dobrar, colocar na cadeira. Eu só não guardava. Eu não guardava porque eu não queria, porque ela já falou pra mim que eu podia pendurar tudo no cabide e colocar no closet deles. Mas eu não fazia. Gente. Então eu tinha que fazer tudo isso. E assim, era um quintal grande, eu tinha que catar cocô da cachorra no quintal, sabe? Umas coisas assim. E fazia tudo assim, tudo. E lembrando, gente, que a au pair, ela só é responsável por coisas relacionadas à criança, nada mais do que isso. Sim. Tudo, se a família quiser fazer, pedir pra você fazer mais coisas, você tem que falar, olha, eu faço se você me der aquele dinheirinho lá. Extra ou um dia off, alguma coisa do tipo, uma troca, né? Sim. Mas aí eles começaram a abusar e o meu rosto, ele era muito assim, fechado, sabe? E eu tentava falar com ele falava que o meu inglês era ruim. Falava mesmo? Falava. E aí eu tentei 2 vezes puxar assunto com ele simplesmente, assim, me cortou. Eu falei, não tento mais, sabe? E eu não me sentia confortável perto dele, porque eu tinha medo dele, sabe? Porque ele dava medo. Sério? Por quê? Tipo assim, como? Não sei, assim... Você tinha aquela sensação... Você não se sentia Não era confortável, né? É. E assim, quando eu ia tentar falar com ele, ou alguma coisa do tipo, o meu inglês travava. Porque ele falava que o meu inglês era ruim, então eu colocava isso na minha cabeça e eu não conseguia falar com ele. Mas com o resto, assim, com todo mundo, era super normal, assim, conseguia normal. Eu acho que eu botei isso na cabeça e ficou. E como eu tava traumatizada com rematch, não sei o quê, não queria passar de novo de rematch. Então só fui aceitando. E assim, a menina, ela era bem difícil. Ela tinha uns picos dela, ela sabe? Tinha 6 anos? 6 anos, 6, 7 anos. E ela era muito mimada, assim, extremamente mimada. E se você falava não, chorava, assim, mas chorava, não era um choro normal, tipo, gritava, parecia que eu tava batendo nela. Então, ela era muito bossy, sabe? Muito mandona, então tinha que ser tudo do jeito dela e tal. Mas ela era carinhosa quando ela queria, sabe? Ela tinha uns picos. Então, tive bons momentos e momentos bem cansativos, porque ela era muito mandona. E o menino, ele era super tranquilo, assim, bem tranquilo. Mas a gente teve bons momentos. E... Eles
era tranquilo referente a você usar o carro, Sim. sair com seus amigos, receber amigos em casa? Sim, eu tinha um carro pra mim, e então isso foi muito bom. E podia sair com o carro, não tinha curfew, não tinha nada. Só que esse negócio de trazer amigas em casa, eu tava traumatizada. Aí você nunca levava Não ninguém? queria levar. Não queria levar a amiga em casa. Aí quando a primeira vez que eu levei, perguntei, assim, com certificou de que, antecedência, se olha... tudo bem, não sei o que e tal. E daí quando eu vi que era mais de boa, eu fiquei mais tranquila e comecei a levar mais frequentemente. Mas era sempre as mesmas amigas, as que eles já tinham conhecido e tal. Aí teve até uma amiga minha, que é amiga desde o Brasil, que ela tava morando em Ohio. Ela e o namorado dela me visitar. E aí a minha host ofereceu, falando, não, quando vocês precisarem dormir, vocês dormem no quarto dela. E ela dorme no sofazinho, não sei o quê. Ela ofereceu, eu não ofereci nada, assim. Mas nunca acabaram dormindo lá, nem nada. As minhas amigas, assim, meninas, dormiram lá, então era bem tranquilo, assim. Mas eu tava traumatizada, sabe? Sim. E com Então, razão, né? E normalmente era mais eu indo na casa das minhas amigas do que elas vindo pra minha casa. Mas, e daí Você fez viagem com a família pra algum lugar legal? Fiz. Fez? Eu cheguei lá em novembro, né? Final de novembro, na verdade. Porque era Thanksgiving ali. E aí eu lembro que no Natal eles iam fazer uma road trip, né? Iam de carro até Nova York. E aí ela perguntou se eu queria ir junto. Eu falei que sim. Só que eu não ia ficar no mesmo hotel nem nada. Eu tinha alugado um hostel e tal. Sim. E eu já tinha ido pra Nova York, porque eu tava perto de Connecticut. Então eu já tinha ido uma vez, né? A primeira vez quando eu tava morando com eles lá. E trabalhando ainda, sendo au pair deles ainda. E daí, quando eu tava essas 2 semanas procurando um rematch, eu falei, você quer saber? Eu não vou ficar nessa casa. Então, eu fui, tipo, duas vezes mais pra Nova York, sozinha, assim. Aí, fui no Estado da Liberdade. Tudo sozinha. Olha. Só pra aproveitar, já que eu tava do lado ali, né? Enfim. E era a primeira vez também, né? E aí, falei, já tá tudo complicado. Você gostou mesmo. de Nova York? Gostei. Gostou? Gostei. Foi aquilo que você esperava? Sim. Foi. Sim. É bem bonito, assim, é igual nos filmes. Sim. E aí ia pra Nova York. Eu falei, tá bom, então eu vou junto, né? Aí eu aluguei o hostel e tal. E daí não ia dar certo eles irem de carro, mas eles me levaram. Daí o trabalho no meu hostel pagou a passagem de avião pra mim. E daí a primeira noite lá, eu fiquei no mesmo hotel que eles. Era assim, 5 estrelas o hotel. Em Nova York. Então tinha, tipo, tudo assim, um quarto maravilhoso, tinha roupão, sabe? Dessas coisas assim, bem chique. Então foi bem legal. E era um quarto só pra mim. Então eu aproveitei essa noite. Os humilhados foram ressaltados. Foram. E depois foram humilhados de novo. É verdade. E aí, então eu aproveitei, né? Aí a gente passeou um pouco por Nova York. E aí a minha hosta tinha me dado de presente de aniversário um show da Broadway, que é aquele The Rockets. Porque ela era dançarina da Broadway. Não. Ela era dançarina da Broadway, ela participou vários anos desse The Rocket. E aí, que é no The Radio City. Que legal, cara. E aí ela me deu de presente esse ingresso. E aí, no final ela foi também com as crianças. E como que é esse show? É aquele que eles dançam sincronizadíssimo, sabe? Como que eu posso explicar? Tipo sapateado? Não, é um show de Natal. Ah, É um show de Natal. Tem, bom. tipo, o Papai Noel, não sei o quê. E daí tem as bonequinhas. E aí eles dançam, assim, sincronizadíssimos. É bem legal. Ah. É bem legal. E aí... Então foi muito legal. E aí... Cara, imagina, você lá, eu tô na Broadway. Pois é. Cara. Pois é. E aí... Assim, foi uma experiência muito legal. E aí, depois disso, eu fui pro meu rosto. Daí, eu fiquei por conta própria minha, fazendo as coisas. Fui pro Central Park, não sei o quê. E daí, só pra voltar, que daí encontrei eles e a gente voltou no mesmo avião. Então, foi meio que viajando com eles, mas não viajando com eles. Sim. E... foi basicamente isso. Aí, depois, em Michigan, fiz outra viagem com umas amigas, que foi no meu aniversário, em fevereiro, e a gente foi pra Boston pra comemorar meu aniversário. Então, foi bem legal. E você gostou de Boston? Sim, foi bem Você legal. também foi naquele lugar Salem, que o povo fala? Não fui. Ah, não?
Mas você foi. conhece? Não, Porque eu não conhecia. não é foi ainda. porque Ah, não, já ouvi falar, já, das bruxas. Sim. eu nunca ouvi falar. Jura? Não. Aí uma mana veio esses dias, eu entrevistei ela e ela tava contando que ela foi lá. Que é bem famoso e tal, Sim. né? E aí foi onde eu conheci, mas eu não conhecia. Sim, é bem famoso das bruxas de Salem. É. Uhum. Eu nunca fui, mas Dizem eu que já ouvi é falar. muito interessante. Sim, principalmente no Halloween. É. Sim. Aí depois você voltou pra casa deles e tal, e aí... Continuei trabalhando, a rotina. Só que daí comecei a trabalhar mais, né? E comecei a ficar mentalmente cansada. Porque, Por conta de tudo, as sim, coisas... e era basicamente assim: se eu estivesse na casa, eu tava trabalhando no final de semana e tudo mais. Então, normalmente. Sério? Até no seu tempo off você tinha que fazer... Eu não tinha tempo off, eu não tinha schedule. Mano... Então era assim, tipo, tenho e não tenho, sabe? Sim. Então, se eu estivesse na casa ou perto deles ali, acabava fazendo uma coisa ou outra. O que o meu rosto muito fazia era chegar final de semana que eu tava off e eu dormia, sei lá, até mais tarde, 9, 10 horas, e ele simplesmente saía e deixava as crianças lá. E aí, quando eu ia sair pra fazer as minhas coisas, eu não podia sair porque ele não tava lá. E ele era pra estar com as crianças. Porque a minha hosta, ela tem, né, 2 estúdios de dança, então ela tava dando aula e não sei o quê, e ele era o responsável pra ficar com as crianças. Só que ele simplesmente saía, não falava nada, e eu não podia sair. Então era complicado. Mas então o que eu comecei a fazer era ir pra casa de amigas, sabe? Passar final de semana lá e tal. Saía na sexta e voltava só na... Basicamente. Domingo à noite, praticamente. Tem que fazer. Ou ficava no meu quarto, assim, o dia inteiro. No meu quarto. E isso passando fome, porque às vezes a gente não quer ir lá só pra fazer social. Interagir. Eu tinha umas coisas no meu quarto e tal, snack. Mas, né, não é comida, assim. Não. E aí aconteceu alguma coisa assim que foi o fim da picada pra você lá? Nada assim demais, mas... Nada tão grave como a primeira que você... Não. O único problema maior era eu não saber falar não. E aí, fui pro Brasil e tal, né? Visitei minha família no Brasil em julho de 2023. E aí, eu lembro que... Nossa, eu fiquei bem brava nessa época também, porque foi em julho, junho, julho, foi perto do 4 de julho. Uhum. E aí, ela falou que eu não podia ficar mais no Brasil, que eu tinha que ficar o tempo que era de férias. Porque era a regra do au pair, sendo que eles nem seguiam nada da regra do au pair. Ok, então eu fui e voltei, tipo, um dia antes pra dar certinho as 2 semanas. Uhum. Eu cheguei na sexta-feira, no sábado eles saíram pra viajar. E eu fiquei a semana inteira off. Eu podia ter ficado no Brasil. Nossa, mas que maldade, né? Mas sabe por que eles queriam que eu ficasse na casa? Pra ficar com os cachorros. Ai, meu Deus do céu. Pra ficar com os cachorros. E aí fiquei a semana sozinha com os cachorros. Com um cachorro, porque o outro eles levavam. Era só a mais velhinha que eles não queriam levar. Sim. E aí você ficou 1 ano com eles? Fiquei 10 meses. 10 meses? 10 meses... Não, menos, 9 meses. Porque foi... Calma. Eu fiquei 3 semanas em Connecticut. Uhum. E aí fui pra eles em novembro. E daí deu 9 meses com eles. Ah, sim. Porque quando eu falei pra eles que... Então, fui pro Brasil. Aí, beleza, voltei, não sei o quê. E aí eu lembro que eles sempre falam... A minha hosta, principalmente, ela sempre falava... você nunca tá aqui final de semana, né? Pra curtir o lago, andar de barco... fazer tubing com a gente, essas coisas, né? Eu falei, ok, vou tentar mais um final de semana. Dito e feito, eu fiquei o final de semana lá, me botaram pra trabalhar. E aí eu lembro que ela falou bem assim, eu até tenho os prints ainda, esse dia eu tava deletando as fotos e vi lá os prints. Ela falando assim, tem como você fazer almoço pra gente, começar salada de macarrão, alguma coisa assim? Aí pela primeira vez eu falei um não. Eu falei, mas eu tô trabalhando hoje? E não foi nenhum não, foi tipo uma pergunta retórica. E aí ela falou assim, a gente pode conversar sobre isso, porque na teoria você tinha que trabalhar final de semana e só teria um final de semana de folga, né, por mês.
E aí eu falei, mas na teoria são só 45 horas na semana e tem vezes que eu trabalho mais de 45 e mais de 9 horas por dia. E ela falou, a gente pode conversar depois. Não fiz almoço. Não fiz. Aguentou firme ali na palavra. E aí a gente sentou pra conversar. Eu, ela e o rosto. E aí foi quando meu rosto falou que quando eu fui pro Brasil, ele nem sentiu falta, porque as coisas que eu fazia era tipo, eles conseguem fazer, sabe? Aí lá vai as humilhações. Assim, foi uma humilhação atrás de outra. E aí ele perguntou pra mim o que eu considerava trabalho, né? E daí eu falei assim, olha, quando eu tô com os cachorros, pra mim é considerado horas trabalhadas. Quando eu tenho que passear com o cachorro, quando eu tenho que fazer mercado, quando eu tenho que devolver não sei o que no correio, isso tudo pra mim é horas trabalhadas. Ele falou, não, suas horas trabalhadas é só quando você tá com as crianças. Sim. Você acredita? Mano... Então, pra ele, na cabeça dele, o meu trabalho era, tipo, eu mal trabalhava. Só que na minha cabeça, eu tava trabalhando mais de 45 horas por semana. Teve semana que eu contei que deu, tipo, 60 horas. Porque eu começava de manhã e não parava. Era ir no mercado, era ir devolver não sei o quê, era passear com a cachorra 2, 3 vezes no dia. Tinha que dar comida pra cachorra e não sei o quê. Então, não parava. E toda vez era fazer janta. Essa parte da janta, cara, ia me matar. Cara, e eles, assim, são Mano. muito frescos, sabe? Eles não comem de tudo. Então, eu não tinha muita opção. E aí, era tipo, eu fazia janta e falava que... Principalmente meu rosto, falava que não gostava, que tava ruim, sabe? Reclamava. E... Então, tipo, eu só fui ficando, assim... cansada mentalmente. E era assim, eu fazia janta e eles simplesmente deixavam tudo na mesa, ia pro lago lá fora, aproveitar a vida deles, e eu que tinha que limpar tudo depois da janta, assim, não colocava nem o prato na pia, sabe? Então era... Cara, imagina isso. Era muito cansativo. E aí eu fui cansando, assim, simplesmente cansando, e daí foi quando a gente teve essa reunião que eu falei pra eles que pro meu segundo ano eu queria receber mais e não sei o quê. E daí eles falaram que... Eles não te pagavam a mais, era só $200 $200, mesmo. E daí ele falou que eles podiam ver sobre pagar mais. Mas aí eu falei que, na verdade, eu queria ir para outro estado para explorar novos lugares. E, na verdade, eu só não aguentava mais ficar lá. E aí... É porque a gente tem que falar isso, acho que é um mês antes, né? De finalizar o ano, pra Sim. poder a gente entrar. Até antes, porque você tem 2, 3 meses pra procurar família. Sim. Ah, então. E aí... Você falou no período, já no finzinho dos 9 meses com eles? Não, então, na verdade, a gente teve essa conversa, né? Daí eu falei que eu ia terminar o meu ano com eles e depois eu ia pra outro lugar. Eles pediram um rematch. Ah, meu Deus. Faltando quantos meses? Faltando 3 meses. 3 meses. Pra terminar. Faltando 3 meses pra terminar. E aí eles pediram um rematch, dando a justificativa que eles queriam a próxima au pair que começasse sempre em agosto, setembro ali, ao invés de outubro, que seria quando o meu primeiro ano acabaria.